Nossa, é curioso, né, Josias? O projeto, ele traz tudo isso? A forma como eles falam parece que, nossa, ele vai acabar com o crime organizado. Se endurecimento de pena fosse solução mágica, Fabíola, para combater o crime organizado, o Brasil já seria um Éden da segurança há muito tempo. Essa fórmula se repete sempre que a sociedade reclama, sempre que ocorre um fato que foge à normalidade, como aquela operação que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro. Então, quando isso acontece, quando algo causa espanto social, quando as pesquisas mostram que há uma certa inquietação na sociedade, aí aparece alguém com essa fórmula mágica. Vamos aqui elevar as penas e isso vai resolver. Obviamente, isso não se confunde com solução. Se fosse, como disse, o país já viveria num Éden de segurança, sem a maçã proibida. E a proliferação da criminalidade no Brasil mostra que falta um plano consistente para lidar com essas facções. As facções só crescem, se organizam cada vez mais, e a necessidade de elaboração de um plano assim não orna com esse ritmo de toque de caixa que agora é avalizado pelo Tarcísio de Freitas, depois que o projeto do seu pupilo, Guilherme Derrite, passou na Câmara, e ainda falta o Senado, né? Não há nada que possa ser, por hora, celebrado pelo governador, né? Agora, se a direita bolsonarista tivesse algum bom senso e utilizasse o projeto do governo para participar de uma discussão consequente, se colocasse de fato o assunto da insegurança pública acima das diferenças partidárias, ideológicas e eleitorais, aí estaria até o Tarcísio agora, tem suas pretensões presidenciais, ele elevaria a estatura da sua candidatura. Agora que o governador está se rebaixando à politicagem mais reles, quando celebra isso daqui como uma grande conquista, algo que nem foi aprovado ainda, vai passar pelo crivo do Senado, né? E que, como disse, não se confunde com solução, né? Agora, é impressionante, Fabíola, porque essa manifestação do Tarcísio mostra ou expõe de forma mais clara o que está por trás da escolha do Hugo Mota quando transformou o Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, em relator dessa proposta. O Hugo Mota, ele chegou à presidência da Câmara num arranjo que lhe proporcionou votos da esquerda e da direita. E aí ficou, desde então, se equilibrando ali numa corda bamba, ora fazendo concessões a um grupo, ora fazendo concessões a outro. E o Hugo Mota costuma se estabacar no solo, costuma cair com a cara no chão, sempre que imagina que, sendo equilibrista, adquiriu asas, ganhou asas para fazer voos solo, voos que os distanciam ou que o distanciam de um lado ou de outro, né? E aconteceu nesse caso. Ele imaginou que podia voar e, na prática, está patrocinando um arranjo precário, que agora pode ser revisto no Senado, e ele se mostra, mais uma vez, Fabiola, um presidente da Câmara menor do que as necessidades de uma pessoa que ocupa, na prática, está na linha da sucessão da presidência da República. Depois do Lula e do Alckmin, vem o Hugo Mota. Imagina o que aconteceria no Brasil se uma hecatombe produzisse uma tragédia política que transformasse o Hugo Mota em presidente da República. Devemos nós bater na madeira diariamente. Mas está lá, esse personagem precário, menor do que o cargo exigiria, na linha direta da sucessão presidencial, na linha direta do cargo de presidente da República. Tem outras repercussões aqui, né? É interessante como o próprio Hugo Mota, como o José está falando, ele fala, olha, é a resposta mais dura que o Congresso brasileiro já deu para combater o crime organizado, elogiando demais essa última versão aprovada. E teve também, claro, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, puxou até a sardinha para o lado dele, né? Eu parabenizo a Câmara dos Deputados pela aprovação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado e o trabalho decisivo do relator Guilherme Derrite.
é uma vitória do país inteiro e uma resposta firme a quem tenta impor o terror à nossa população. Aí ele diz: o projeto avançou rapidamente desde que a Operação Contenção colocou a segurança pública como pauta prioritária. Quer dizer, chama também aí para o lado dele, também quer ser um pouco pai da criança, como a gente tem visto. Aí teve também o posicionamento do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. E ele também vai para esse elogio para esse BL, né? Ele diz: não é enfeite, nem formalidade, é ruptura, é enfrentamento real, é o fim da era da permissividade criada pela esquerda. Bom, vamos saber o que realmente isso significa com um jurista, advogado criminalista, para que a gente possa entender se realmente vai combater o crime organizado. Na verdade, ele é professor, né, de Direito Constitucional e pode nos ajudar a entender se essa lei, essa mudança na legislação vai ajudar a combater o crime organizado como eles estão vendendo. Olá, professor Pedro Serrano, seja bem-vindo ao All News. Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui. Essa maravilha toda que eles estão vendendo é o maior enfrentamento da história, é duro, vai acabar com o crime organizado ou não? É uma lambança jurídica. O Gabriel Garcia Marques, né, ele tinha uma forma interessante de observar a América Latina, né, através do processo da fantasia, né, do realismo fantástico, né. E nós aqui no Brasil nós temos bastante disso, né. A gente acha que criando uma lei tá tudo resolvido, né? Então, primeiro é o pressuposto disso, né? Isso é uma simbólica, é vender para o público algo que não ocorre. Combater o crime organizado é algo muito mais complexo do que pura e simplesmente você aumentar penas. E, aliás, aumentar a pena é um fetiche. Todos os estudos de criminologia, veja, são 100% dos estudos de criminologia, apontam, e é ciência, né, aponta que o que se observou no mundo é que quando se aumenta a pena, isso não necessariamente combate crime, né? Por uma série de razões, né? Existem outras. A questão do crime é muito mais complexa do que propriamente uma questão de uma relação do Estado punitivo com a pessoa que comete o ilícito. Ela é muito mais complexa que isso. Ela envolveria a adoção de uma. Se fosse para combater o crime organizado de verdade, né? Teria que haver uma política transversal, né, em várias áreas do Estado e da sociedade, né? Tem que haver, por exemplo, é real, as sociedades mais violentas do mundo são as mais desiguais, ponto, não há nenhuma exceção, nenhuma. Você pegar o CDE, que é a Organização dos Países Mais Ricos do Mundo, o país mais violento é os Estados Unidos, que é o mais desigual dessa estrutura, dessa associação, né? Ou seja, quer dizer, não há exceção no mundo. A desigualdade social é acompanhada de violência. É gozado que países pobres, onde não há desigualdade, a violência é baixa. Países ricos, onde também não há desigualdade, a violência é baixa. A desigualdade social é que parece que traz essa coisa da violência. Além disso, questões urbanas, né? Nós precisamos ter uma cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade disciplinada, né? Uma cidade iluminada, por exemplo, né? Para você poder realizar realmente algum controle, né, sobre a atividade criminosa. Você tem que ter políticas de saúde, educação, de inclusão. A pessoa pobre tem que ter o que perder se comete o ilícito, né? Porque senão ela vai para a aventura, né? O jovem vai para a aventura, cria-se uma cultura, né? A cultura brasileira precisa mudar um pouco. Essa gente fica falando aí que quer combater crime organizado, a sociedade fica toda pulsante com isso, mas vejam as séries de TV, né? Há uma verdadeira emulação da figura do criminoso, né? Ahn, eu não posso falar aqui, talvez, mas teve uma importante rede de TV que agora lançou uma série emulando assim, figuras criminosas, né? E as pessoas deliram com aquilo, dão grande público, quer dizer, adoram a figura do criminoso quando ele aparece na TV como aventura, como aquele sujeito que é duro, etc., que mata um monte de gente, mas que chega lá, vira rico e logo depois morre, um certo senso trágico. Quer dizer, precisa mudar a cultura, não dá para admirar criminoso, né, socialmente, né? Então, esse tipo de questão é muito mais complexa do que aprovar uma lei. Então, esse é o primeiro pressuposto. Segundo, que essa lei é ruim, né?
Aí, inclusive, o projeto original dela favorecia o crime organizado, porque retirava a competência da Polícia Federal, né? E em favor supostamente da Polícia dos Estados, o que exigia, inclusive, que a Polícia Federal, para investigar um crime organizado, deveria se comunicar ao governador, etc. Quer dizer, isso vaza a informação. Ou seja, era um projeto que, na realidade, beneficiava o crime organizado, né? Então, nós vamos precisar ver, obviamente, medir isso. Quer dizer, uma vez que seja definitivamente aprovado, entre em vigência, o correto no Brasil era ter, que nós não temos, não sei o porquê, mas nós não temos ainda instrumentos de medição de política pública, né? Para racionalizar esse debate, né? Para talvez mostrar para a sociedade que não basta um projeto de lei para a gente enfrentar esse problema, mas mostrar racionalmente, vamos medir o que esse projeto de lei trouxe de consequência para a sociedade. Até agora, desde a década de 70, o que se faz no Brasil é aumentar a violência, e isso só tem aumentado o poder do crime organizado, e não tem se conseguido combatê-lo. Isso são dados, são facilmente demonstráveis.